Conforme eu falei anteriormente, nós vamos falar agora sobre as 70 semanas de Daniel, como que ela surgiu e por que surgiu a última semana de Daniel em consequência desse evento das 70 semanas. Então isso provém de um mandamento de Deus que está lá no livro de Levítico. O texto básico que nós temos para isso é Levítico 25, a partir do verso 3, diz assim: 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. 6 anos era a ordem de Deus para que o povo pudesse lavrar a terra, pudesse plantar e pudesse colher. Tá? O versículo seguinte diz assim, no verso 4: porém ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então essa era a lei de Deus para o povo de Israel, que era que eles deveriam semear durante 6 anos. No 7º ano haveria um descanso solene da terra para que eles não pudessem fazer nenhuma colheita, não pudessem plantar, não pudessem fazer nada. O que ia acontecer nesse ano? Seria um ano de descanso total da terra. Naquele ano eles não poderiam plantar, não poderiam semear, não poderiam fazer nada com a terra descansaria naquele ano. Tá? Então esse era um mandamento de Deus para que o povo pudesse cumprir toda vez que chegasse o 7º ano. Seria aquele ano, o ano do descanso da terra, o ano que os judeus chamavam da Shemitah, que era o ano de descanso da terra. O que houve em consequência disso? Né? Deus determinou para eles que eles guardassem esse ano sabático. Então o povo de Israel, como ele sempre foi um povo que, quando se passava um rei, outro rei vinha e não conhecia a lei do Senhor e se esquecia dos preceitos do Senhor, né, o povo deixava de ser orientado a esse respeito. Né? Haja vista, o Deus sempre determinou que tivesse anciões ou profetas que se levantassem, que falasse o povo sobre o seu pecado, para que eles não pudessem errar. Então, o que aconteceu com o povo de Israel foi isso, que eles deixaram de guardar os anos sabáticos, deixaram de fazer com que a terra descansasse, e isso os levou ao cativeiro na Babilônia. O cativeiro na Babilônia foi o quê? Foi o resultado do pecado deles de não guardar os anos sabáticos que Deus tinha determinado. Então Deus determinou que eles guardassem, e eles, durante 490 anos, que dá 70 anos sabáticos não guardados, né? Eles negligenciaram esses anos, portanto Deus determinou que eles ficariam 70 anos na Babilônia, que foram a quantidade de anos sabáticos que eles não guardaram. Tá? Então 70 vezes 7, né? Vai dar 7 vezes 7, 49, e eles vão ficar ali 70 anos na Babilônia, que é a quantidade de anos, 490 anos de pecado, de não terem guardado esses anos sabáticos. Tá? Então, a gente pode ver esses textos de Deus, dos profetas falando ao povo que eles iriam ser levados para a Babilônia, com o profeta Jeremias e com o profeta Ezequiel também. Tá? Lá no livro de Jeremias ele fala a respeito disso, sobre o que aconteceria com o povo quando eles fossem levados para a Babilônia. Tá? E Jeremias 25 diz assim: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade, e da terra dos caldeus farei deles ruínas perpétuas. Tá? Segunda Crônicas 36, no verso 21, também diz assim: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Tá? Então, com relação aos 70 anos de cativeiro na Babilônia, o povo de Israel ele foi avisado por Deus, por Jeremias, profeta Jeremias, e também pelo profeta Ezequiel.
e em algumas profecias de Ezequiel também a respeito disso, que eles ficariam na Babilônia até que a terra pudesse repousar de todos os anos sabáticos que eles não guardaram, tá? Então, a gente pode fazer até uma conexão interessante que eu estava vendo sobre isso, que o povo de Israel ele sempre teve, né? Não sei se vocês lembram na consagração dos anciãos, dos 70 anciãos, Deus tirou do espírito de Moisés e colocou sobre os 70, para que eles pudessem ajudar Moisés a dirigir o povo. Tá? Então você vê a importância dos anciãos na vida de Israel, que eles tinham a posição de orientar o povo com relação às leis de Deus. E também podemos fazer uma conexão muito interessante com as 70 pessoas que vieram com Jacó, saíram com Jacó de Israel e entraram no Egito, desceram para o Egito para encontrar com José. A Bíblia diz que foram 70 almas. Deuteronômio 10, 22 fala isso. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Tá? Essa foi a quantidade de pessoas também que saíram, vieram até José no Egito, Jacó, quando estava prestes a morrer, né? Então é muito interessante isso, essa questão dos anciãos de Israel serem 70, o povo que desceu para encontrar com José no Egito também foram 70 almas, segundo a palavra de Deus. E quando a gente vê essa questão das 70 anos de cativeiro na Babilônia, que o povo passou esse tempo todo lá, Deus traz uma conexão do povo judeu com o povo gentio muito interessante, que a partir disso, Deus ele traz uma profecia nova sobre o novo tempo ao profeta Daniel. Daniel vinha de várias revelações durante o cativeiro na Babilônia, e quando chega o final dos 70 anos, que os 70 anos estão para se cumprir na Babilônia, Daniel ele começa a orar ao Senhor. Aquelas orações de Daniel de 21 dias para saber de Deus qual a visão de Deus, qual era a nova visão que Deus tinha para dar para ele. E em Daniel 9 nós encontramos o texto que diz que Daniel estava orando, estava lendo os livros, né, do profeta Jeremias, e entendeu que aquele tempo dos 70 anos ele já havia se cumprido e que o povo necessitaria voltar novamente para a terra. Necessitariam voltar novamente para a terra. E já havia uma profecia antiga, uma profecia muito antiga do profeta Isaías, falando a respeito desse retorno do povo à sua terra. O ministério de Isaías ele começou mais ou menos por volta de 740, então ele profetizou 200 anos, mais ou menos 200 anos antes, sobre a vinda de Ciro. O profeta Isaías fala a respeito de Ciro, porque ele diz assim: Ciro, o meu pastor. Quando ele fala Ciro, o meu pastor, ele está falando inspirado pelo Espírito Santo de Deus, por Deus, né? Está falando inspirado por Deus, profetizando sobre algo que viria no futuro, o rei que viria no futuro, que era Ciro. Ciro dominaria a Babilônia e faria com que os judeus voltassem novamente para a sua terra. Então Ciro ele profetiza praticamente 200 anos antes, né? Isaías profetiza, né, sobre Ciro, que Ciro viria e daria a ordem para que o povo voltasse para a sua terra, após ele conquistar a Babilônia. Então, Daniel ele entende pelos livros que aquele tempo havia se cumprido. Ele havia se cumprido aquele tempo. E no ano 539, mais ou menos, que foi quando Ciro ele acaba com o governo dos caldeus, né? Ele acaba com o governo babilônico e ele entra governando em 539, mais ou menos, 538, 539. Então ele dá a ordem para que os judeus voltem para a sua terra para reconstruir o templo, reconstruir a sua cidade. Então, os judeus ainda demoram mais ou menos uns 2 anos mais ou menos, para que eles voltassem. Não foi naquele mesmo ano. Ele deu a ordem, Ciro deu a ordem para que voltassem, mas os judeus ainda ficaram
naquela de vou ou não volto para casa, voltamos ou não voltamos para casa, porque os judeus já estavam acostumados com aquela vida na Babilônia, existia uma prosperidade que eles tinham alcançado lá, existia um conforto, por assim dizer. Depois de 70 anos vivendo na Babilônia, existia um conforto, um aconchego dos judeus ali, né, naquele lugar que eles ficaram ainda mais ou menos uns 2 anos refletindo se eles iam voltar para a terra ou não. É nesse tempo que se levanta o profeta Ageu, o profeta Zacarias, né, e começam a falar ao povo sobre a necessidade de voltar para Jerusalém, reconstruir os muros. O profeta Neemias também, vem Neemias, né, e Esdras, e começam a ministrar ao povo sobre a necessidade de voltar para casa para poder reconstruir os muros de Jerusalém. Tá? Então, o novo tempo que Deus deu para Daniel, a nova profecia que Deus deu para Daniel, ela conecta o povo judeu ao todo o propósito de Deus relacionado aos gentios e aos judeus. Porque Deus traz essa nova profecia para Daniel, e essa nova profecia ela está relacionada ao cumprimento do tempo, ao cumprimento de todas as eras, toda a história que a gente vive, que a gente já viveu até hoje, relacionado ao nosso mundo físico, porque Deus entrega uma profecia a Daniel completíssima sobre todos os tempos. E essa profecia, ela engloba essas 70 semanas, tá? Essas 70 semanas. E quando ele fala a Daniel, né, ele diz assim: no primeiro ano do seu reinado, no Daniel 9:2, né, quando eu falei que ele entende pelos livros, diz assim, no Daniel 9:2 diz que Daniel entendeu pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos, e que esses 70 anos já tinham se cumprido, tá? A partir do versículo 24, Deus entrega uma nova profecia a Daniel relacionada ao cumprimento do tempo, ao tempo do fim, né? Que é relacionado a 70 semanas. Então, Deus entrega essa profecia no verso 24 para Daniel, conectando a vinda de Jesus, o cumprimento da sua morte, para dar fim aos pecados, selar a profecia, trazer a justiça eterna, que ele está falando de trazer a justiça eterna do governo, do milênio, todas essas coisas para que tudo isso viesse a se cumprir na consumação dos séculos. Então, a profecia entregue a Daniel, ela conecta o propósito de Jesus, o propósito com os gentios, de fazer os gentios um povo também, e conecta a vida de Israel à nossa vida, porque o próprio Paulo, escrevendo sobre isso, ele fala que nós fomos enxertados na oliveira, e a oliveira são os judeus, é Israel, e nós fomos enxertados junto com ele, nós fomos plantados. Quem trabalha com jardinagem sabe o que é você fazer um enxerto, você colocar uma planta que não pertence àquele lugar ali junto de outra planta e fazer com que elas cresçam junto, elas sejam uma coisa só, sejam uma vara só. Então, esse era o propósito de Deus, tá? O surgimento da última semana de Daniel se dá pelo fato de que, para que se cumpra as 70 semanas, nós vemos que essas 70 semanas, Deus dividiu ela ali no capítulo 9 de Daniel, entre o cumprimento da vinda de Jesus. Quando se cumpre a vinda de Jesus, quando se cumpre a vida de Jesus, a entrada de Jesus em Jerusalém, ali se cumpre as 69 semanas de Daniel. Exatamente as 69 semanas de Daniel se cumpre ali. Ou você pode colocar o marco como a morte de Jesus, não tem problema nenhum. A profecia mesmo ali diz que o marco para as 69 semanas de Daniel é a crucificação e a vinda do ungido, que é o ungido que é o Senhor, tá? Então, Daniel 9 dá essa direção para a gente, dá essa direção sobre isso. Deixa eu ler aqui o texto para vocês. Daniel 9, a partir do 26 pode ser também. Ó. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, tá? Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será na inundação, até que o fim haverá guerra, então estão determinadas as desolações.
E Daniel 9:27 já é o que se trata da última semana, né? Que é a última semana que ainda não se cumpriu. Essa última semana está sendo deixada para o tempo do fim, né? O aprove a Deus que essa última semana se cumpra de forma totalmente separada dos 490 anos. Então nós temos praticamente 483 anos cumpridos de profecia relacionada às 70 semanas de Daniel, e nós temos a última semana para se cumprir ainda, que ainda virá, que a gente entende que é que é a última semana de Daniel, né? Que está ligada a essas 70 semanas da profecia que Deus deu a ele para o tempo do fim. Então é assim que é um panorama que a gente tem, um panorama bíblico de como que Deus ele conecta a vida de Israel ao propósito da igreja, a sua vinda como Messias, como aquele que perdoou os pecados, expiou os pecados. Então, foi assim que surgiu as 70 semanas de Daniel, né, conectando as 70 semanas de Daniel ao pecado do povo judeu, de não ter deixado a terra descansar, e conectando assim esses dois povos, essas duas varas. Então, é basicamente isso, irmãos. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me mandar no privado, tá? Que eu vou estar respondendo vocês aqui. Então, há muita coisa a se falar a respeito da última semana de Daniel, e há muita coisa para se estudar a respeito de tudo isso que nós vemos na palavra do Senhor. E isso aí é só um panorama que eu estou dando para vocês entenderem, porque muitas vezes a gente passa pela palavra e a gente não entende esse todo, né? Esse panorama, essa linha do tempo, né? Essa linha do tempo que nós temos, essa conexão que Deus faz com esses fatos, com a vida do povo judeu e com a vida do Messias, com a pregação aos judeus, a pregação aos gentios, né? Que Deus, quando um Messias ele morre e ele ressuscita, ele diz que todo o poder dele é dado nos céus e na terra. A partir daquele momento ali, começa um período que a gente chama do período da graça. Nesse período da graça, a última semana de Daniel, ela foi interrompida nesse ponto, para que o período da graça viesse a se cumprir, né? Esse período de graça que ele chama do Evangelho da Graça, que Paulo chama de Evangelho da Graça. Então essa última semana foi interrompida e ela está sendo guardada para o tempo do fim, tá? Então é assim que se dá essa visão de Deus, essa maneira que Deus colocou essas coisas até que viesse o tempo do fim. Tá ok? Um forte abraço, irmãos. Fiquem com Deus.